Teminha de hoje é bem interessante, hein? O teminha de hoje é bem escolhido a dedo. Foi escolhido a dedo assim o tema de hoje. A construção do que a gente está vivendo hoje foi escolhida a dedo. É a respeito disso, né? Você é o padrão que destrói a sua própria vida. Já parou para pensar nisso? Você é o padrão que está destruindo aquilo que Deus derramou sobre você? Quantos padrões a gente tem internalizados, sabe? Jogado para dentro. Daqui a pouco, quando o Walter entrar, ele vai trazer um pensamento mais na área dele. Eu quero falar sobre começar esse bate-papo, né? Começar esse tempo de forma bem direta, como eu gosto de ser, gosto de viver, gosto de andar. Talvez aqui já assistiram algumas outras aulas que eu dei, mas eu gosto de ser bem direto, gosto de começar de forma direta e clara, sem rodeios, sem muita frescura, né? Talvez o maior problema da sua vida não seja no que fizeram com você. Não é o que fizeram sobre você, não é o que fizeram contra você. Talvez o maior problema da sua vida seja que você continua fazendo com você. O que você faz com você talvez seja o maior problema da sua vida. Talvez o maior problema da sua história, o maior problema daquilo que você vai construir não seja o que fizeram com você, porque o que fizeram com você já passou. Um dia, no meio de umas crises entre que eu passei dentro de casa com a Jaque, com a nossa, entre nós dois, eu fiz uma pergunta para ela e era uma pergunta para nós, na verdade. Cadê as pessoas que nos causaram problemas? Elas não estão nesse lugar. Estão longe, estão dormindo, estão fazendo o que quer da sua própria vida. E nós estamos aqui dentro sofrendo. Dá para pensar que talvez o maior problema da sua vida, o maior problema da sua história não é sobre o que fizeram contra você, por pior que seja. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja a sua história, talvez o maior problema da sua vida não é o que fizeram, mas é como você continua fazendo com você através do que aconteceu. Porque tem gente, né, e tem lugares que pessoas e talvez um de vocês aqui dentro que tem orado constantemente por mudança, orado por transformação, orado por libertação. O problema é que o comportamento é mantido no mesmo lugar, sabe? E aí, para quebrar um pouco essa mentalidade da oração que traz o milagre, se eu não mudar os meus comportamentos, a gente nunca vai mudar a nossa vida. Deus, ele abre portas. Acho que ninguém aqui duvida disso, né? Se você duvida disso, pelo amor de Deus, me chama no particular, porque a gente precisa ter uma conversa. Mas eu acho que ninguém aqui duvida que Deus abre portas. Né? Ninguém duvida. Acho que nenhum de nós duvidamos. Não sei se você duvida, mas eu não duvido que Deus pode abrir portas. Você tem convicção, mas se você continua entrando, né, pelas mesmas salas, pelos mesmos ambientes, das mesmas formas, aí é que é o grande problema. Deus, ele pode abrir todas as portas, mas você continuar entrando da mesma forma, com os mesmos comportamentos, com os mesmos ciclos, talvez aí nós temos um grande problema para agir. Porque o que que é um padrão? Vou trazer uma definição simples. Eu gosto de dizer assim: isso aqui não é um culto, tá, gente? Estamos de acordo? Levanta sua mãozinha assim, ó. Quem está de acordo que isso aqui não é um culto, isso aqui é uma aula, certo? Isso aqui é uma aula. Aula, a gente precisa de quê para estudar? Papel e caneta. Então, se você puder pegar o papel, a Marlúcia tá ali, ó, papel e caneta. Se você puder pegar um papel e caneta, um bloco de nota que seja, e anotar, é sobre isso. Então, hoje é uma aula, a gente está aqui para dar uma aula. E eu quero trazer uma definição simples e direta a respeito do que é padrão. Padrão é um comportamento repetido que se torna automático. Isso é padrão. A neurociência vai dizer que um padrão ele é definido pela repetição constante de uma ação. Então, dentro da neurociência, do comportamento, principalmente, que é uma área que eu estou me formando agora de forma diplomática, digamos assim, mas é algo que eu vivo estudando. O que que é padrão? É quando eu pego um comportamento e eu repito ele constantemente, ou seja, diariamente. Por exemplo, você escova dente porque é um padrão, certo?
porque isso foi condicionado que você precisava escovar o dente. Só que lhe foi ensinado a forma como se escova o dente, para cima, para baixo, de um lado para o outro, lá no fundo, atrás, padrão. Você repetiu tanto que isso se tornou um padrão, ou seja, é automático. Então, padrões automáticos, construções automáticas. Oi, Piquitinho. Oi? Padrões é o quê? Uma repetição que constitui um automático. É meu café. O 02 chegou aqui de 2 aninhos. Então, o padrão, ele se torna o quê? Ele se torna automático na constituição da nossa vida. Então, isso é uma definição simples e direta para a gente construir e começar a desenhar esta área, esta aula de hoje, que é o padrão que está destruindo a tua vida. Existe um padrão que está destruindo a tua vida. E você, de forma clara, se nós precisamos ser claros e diretos nisso. O Walter está aí na área já, grande mestre Walter, um homem pancada. Esse daí não é mole, não. Esse daí não é mole, não. Esse aí tem capacidade na área de psicologia absurda. Mas olha só, para a gente definir isso, e o Walter já vai entrar. E, cara, não é só o que você faz. O padrão não é só o que você faz, mas é como você reage sem perceber. Um padrão, impulsividade, é um padrão automático dentro de você. A impulsividade é um padrão. A agressividade é um padrão. São padrões, certo? Ó, padrões de comportamento repetido que se torna automático. Então, quando eu olho para esse lugar do padrão, é literalmente, e como exemplos, vou trazer alguns exemplos de literalidade de padrão. Sempre, né, sempre escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis. Então, o padrão ele está sempre escolhendo esse tipo de pessoa. Sempre começa e não termina. Sempre foge quando precisa assumir responsabilidade. Sempre reage com raiva quando é confrontado. Olha só os padrões desenhados. São padrões estruturados que talvez estejam destruindo a tua vida hoje. Então, quando eu olho para o padrão, não é sobre um lugar conceitual ou um lugar que vem hoje e na manhã, não. Cara, eu estou falando sobre algo que está sendo recorrente na vida de muitas pessoas e talvez até na sua vida. Você sempre escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis. Por quê? Porque é um padrão. Eu vou repetir, sempre começa e não termina. É um padrão comportamental automático, automatizado. Vocês estão, vocês estão entendendo a construção disso daqui? Então, olha só a construção desses padrões que a gente precisa quebrar hoje. Então, isso não é caso, não é acaso, isso é padrão, são padrões. Se você não constitui baseado num conceito inicial do que é padrão, ou seja, comportamento repetido que se torna automático, a centralidade do que você precisa ser e viver vira uma lacuna na sua história. E o grande confronto que eu quero trazer, e aí eu quero que o Walter entre aí com a parte também, para a gente bater um papo, é: você não está tomando decisões. Sabe o que você tem feito? É repetindo ciclos. O problema é que padrão automático gera uma mentira de que você está tomando decisões. Você só repete ciclos e não toma decisões. Repete ciclos e não é tomar decisões. Talvez dizer isso, fazer o que você está fazendo, não é uma decisão, é só um ciclo repetido. Então eu quero só trazer esse conceito macro do que é padrão e talvez do que a sua vida esteja hoje, para a gente poder começar uma imersão daqui para frente.
começaram uma construção daqui para lá. Então, talvez o padrão que destrói a tua vida é você mesmo, que precisa sair desse ciclo, desse. É um ciclo vicioso, né? E eu passo a palavra aqui depois dessa introdução para o Walter, nosso psicólogo, o cara que vai caminhar dentro desse protocolo com a gente daqui para frente e está aqui agora dentro desse projeto. Vai Boa para noite, cima, meu pessoal. amigo. Tá me ouvindo legal? Tá bom o áudio? Boa noite, pessoal. É interessante quando nós falamos, né, sobre essa questão de padrões, né? Porque o maior problema que nós temos hoje não é a nossa sorte, né, com algumas questões da nossa vida. O maior conflito que nós vivemos hoje é a questão da autossabotagem. É quando nós temos dificuldade de quebrar alguns padrões que a nossa memória já registrou como familiar, e nós temos uma dificuldade enorme de quebrar esses padrões que já foram construídos dentro da nossa memória. Então, a gente acaba se tornando especialista em sabotar alguns princípios que precisam ser modificados, né? Que acaba destruindo literalmente o nosso estilo de vida. Esse é um dos maiores problemas, a questão da autossabotagem. Porque a nossa mente, ela nada mais é do que uma repetidora, né? O cérebro, ele não busca, né, uma nova felicidade. Ele busca aquilo que já é familiar. Então, deixa eu tentar explorar um pouco de uma forma mais leve, né? Mesmo que esse familiar, né, venha doar, ou mesmo que venha, que ele destrua, o sofrimento conhecido, que já está na nossa memória, ele sempre vai ganhar da felicidade desconhecida, até você decidir intervir. Ou seja, aquilo que já é conhecido, aquilo que você já tem noção, já tem coerência, já está formado dentro de você, dificilmente nós queremos ter acesso ao desconhecido. É aí que entra a questão da autossabotagem. Eu não me permito conhecer coisas novas. Vamos trazer alguns exemplos aqui, né? Eu acabei agora de vir de 2 horas estudando inglês e hoje eu entrei em umas aulas muito profundas com o professor Lucas, que é um cara fantástico. E a sensação que dá quando você começa a estudar a gramática do inglês, que dá vontade de jogar a toalha, porque é algo desconhecido. E automaticamente o meu cérebro, que não tem nada dentro da minha memória, ele diz o seguinte, cara, isso aqui é muito pauleira, isso aqui é muita coisa, Walter. Por quê? Porque eu não quero viver o desconhecido, eu quero manter aquilo que já é conhecido dentro de mim. Então, eu construo uma frase, eu construo um sentimento, onde eu digo que eu não quero estudar mais inglês, que eu não quero mais subir o nível, porque é muito complexo, é muito difícil, aí eu começo a entrar na autossabotagem. É o medo de encarar o novo, o desconhecido, porque dentro de mim algo está dizendo que é melhor não. Então, para nós podermos aqui entender o que eu estou dizendo, eu estou me referindo sobre a construção da nossa mente. A nossa mente ela é construída em cima. Temos aqui a nossa mente, nós temos aqui o nosso pensamento e nós temos aqui a nossa memória. Tudo ao longo da vida foi registrado na memória. E aquilo que é registrado na memória não sai, está registrado. Agora, o teu pensamento, ele pega tudo que está na memória e traz à tona todos os dias. Por isso que eu estou dizendo que a mente ela é uma repetidora. Repetidora do quê? Do que você já armazenou sobre você na sua memória. E o teu pensamento, ele tem apenas uma função: trazer todos os dias aquilo que te aprisiona, aquilo que te atormenta, aquilo que gerou dores, porque dificilmente nós pensamos naquilo que é bom, naquilo que nos traz felicidade. Geralmente nós atraímos sempre aquilo que nos trouxe uma tristeza, uma dor, uma perda, um ressentimento, uma mágoa. Então, teu pensamento, ele busca sempre da memória algumas situações e você vai trazer no dia a dia. E nunca há o que nós chamamos de desconhecido. O que é desconhecido? Aquilo que pode combater a forma como você pensa e aquilo que você construiu sobre você. Por isso que eu falo que a autossabotagem é quando eu mesmo não me permito viver o desconhecido. É, e Interessante, encaixa né, Tiago pessoal? 1, 14, 15, né?
Tiago 1, 14, 15 vai falar assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não é que não é o do outro, não é a crise do outro, não é a agressão do outro, é sobre si mesmo. Por isso que cabe dentro dessa autossabotagem exatamente isso. Então, assim, quando eu olho para Tiago capítulo 1, ali, versículo 14, vai falar sobre o que eu sou tentado. Aonde a gente se bloqueia, aonde a gente trava. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então eu me saboto na minha própria cobiça, nos meus próprios desejos, nos meus próprios anseios, nos meus próprios sonhos. Então eu sou o meu maior problema. Eu me torno o meu maior inimigo quando eu vivo essa autossabotagem. Não sei se você entende assim, Goto, mas eu acho muito interessante que a gente olha para esse lugar e diz assim: se eu perguntar para cada um daqui, todo mundo aqui sabe minimamente o que Deus pensa de si. Se Correto. eu abrir o microfone para cada um, você sabe o que Deus pensa de você, eu sei o que Deus pensa de mim. Minimamente eu vou saber. Por que que a gente se sabota tanto, então? Por que a gente não vive a essência do que minimamente. Porque se nós pararmos para pensar, minimamente conhecendo o que Deus pensa de nós, aonde nós estaríamos hoje? Mas a autossabotagem tira até a marca do que é minimamente constituído por Deus. Mas Minimamente. é tão interessante quando você traz essa fundamentação, Canuto, porque pensa comigo da seguinte forma, né? O peso da nossa memória. Tudo, tudo está registrado na memória, Exato. ok? E a nossa memória, nós temos um problema seríssimo, né? De não viver o presente, porque nós só reagimos com aquilo que sobrou do nosso passado. O nosso passado, ele influencia de uma tal forma vivermos o presente que jamais permite que nós venhamos enxergar o nosso futuro. Porque a nossa memória, cara, ela não é um arquivo morto, guardado lá numa gaveta, empoeirada. Porque memória a gente lembra logo de passado, história. Ele é um software que está rodando a todo momento. A todo momento, a sua memória está trazendo algumas situações que são muito ativas. E Uhum, assim, é interessante que a memória não para, não para, não para, não para, não para. Só que ela vai te sabotando as suas escolhas, que vai distorcendo realmente quem você gostaria de ser. Então, cada decisão que a pessoa tem hoje, ela carrega um peso de uma ferida antiga que nunca resolveu. Então, tudo que eu vou fazer, eu trago uma ferida, eu trago uma dor, eu trago ó céus, ó terra, eu vou distorcendo o que eu poderia enxergar no presente. Eu vou resumir assim: é, as pessoas elas podem dizer quem eu sou, as pessoas podem ferir as minhas emoções, elas podem gerar algo nas minhas memórias, mas quem define realmente o que eu vou fazer com aquilo que eu estou ouvindo sou eu. O problema é que nós não queremos e temos dificuldade, e essa é a nossa proposta quando nós criamos o alvo. A dificuldade que eu tenho é em romper com aquilo que está na minha memória, brigar com os meus pensamentos e começar a viver o presente pensando no que há de acontecer no futuro. É sair dessa autossabotagem que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho força para esse momento. Então, eu resumo disso. Cada decisão de hoje carrega o peso de uma ferida antiga que você nunca resolveu. Por isso que eu vou me auto-sabotando. Só que é muito perceptível que essa autossabotagem, ela nunca tem fim. A uhum. autossabotagem, né, ou a história que nós vivemos, ela nos empodera, cara, para viver um novo tempo. Eu acho E a interessante dificuldade é por que brigar. que ela trava. Porque olha só, a autossabotagem, ela é gerada a partir de algum lugar. Eu não acordo de manhã dizendo assim, vou me auto-sabotar. Ela é gerada em algum lugar. Ela é gerada por algum ambiente, ela é gerada por alguma pessoa, ela é gerada por algum conceito. E aí, pensando muito na questão da neurociência, do comportamento humano, ela vai trazer um conceito muito interessante. São as experiências não tratadas
vão gerar a autossabotagem. Porque experiências não tratadas, como por exemplo abandono, rejeição, humilhação, ausência de referência, isso constitui um padrão da autossabotagem. Porque eu preciso partir de algum lugar. Não adianta eu chegar lá e dizer assim, eu me autossabotei, eu não sei o que e tal. Não, eu preciso partir de algum lugar. Mas que lugar é esse? Se eu não tenho consciência de onde eu parto, eu não vou ter consciência da necessidade do tratamento da dor. Então, por exemplo, eu não fiz terapia com o Walter, mas eu fiz com uma outra psicóloga que ele conhece, a doutora Martinha lá. Martinha, gente boa demais, mulher de Deus, ungida, Fantástica, fantástica. fantástica. E ela parte sempre dessa pergunta: de onde vem? Ela vai trazer a origem. Se a gente não traz a origem, a gente não consegue acessar os padrões. Então, o que você precisa entender é que tudo tem uma origem. Como se forma um padrão? Como se formam essa. Porque a autossabotagem é um padrão, certo? Isso que não é uma dúvida, não é um questionamento. Eu me autossaboto o tempo inteiro, eu me autossaboto fazendo tudo, porque eu vou constituir isso na minha vida. Mas eu tenho que ter uma origem. A primeira origem que eu penso é justamente experiências não tratadas. O problema é que a gente só condiciona experiências coisas boas. Não sei se vocês são assim, mas eu já tive conversas com pessoas que só pensam nas experiências boas que teve. E abafa as experiências ruins. Porque a experiência ruim não é o lugar que eu quero ser tratado. Eu só quero falar do que é bom, do que é legal. Aí eu ainda uso a Bíblia para isso, né? Vamos falar do quê? Do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, do que é santo. Eu só falo a respeito disso, mas isso daí eu estou constituindo uma mentira baseado numa verdade para fazer uma autodefesa acerca dos meus padrões, que precisam ser corrigidos, que precisam ser transformados, que precisam ser alinhados. Salmos, capítulo 147, versículo 3 vai dizer assim: Ele sara os de coração quebrantado. Coração quebrantado. Então, o acesso de transformações, de cura, ele precisa ser baseado num coração quebrantado, ou seja, um coração que vai liberar o acesso para ser curado. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Para que nenhuma raiz de amargura brotada vos perturbe. Olha só a constituição disso. Então, essa constituição é o que a gente precisa trazer para dentro da nossa vida. Senão, eu estou repetindo padrões, eu estou morrendo dentro de um padrão que já deveria ter, ó, há tempo sair da nossa história. Está entendendo onde a gente está chegando aqui, gente? Ô Canuto, fazer um complemento. É, os padrões, vamos fazer uma metáfora aqui. Os padrões, eles são como um rio fluindo, né? Imagina um rio que a água tem que fluir, fluir, fluir. Os padrões são as pedras que nós jogamos dentro desse rio. E aí nós questionamos, por que que o rio da minha vida, a água não está transcorrendo? Ela não corre. Sabe por quê? Porque Boa. existem muitas pedras dentro desse rio e as pedras nada mais é do que elas vão praticamente travando, né, a forma como a água deveria fluir. E o interessante é que nós carregamos tantos sentimentos, tantas rejeições há mais de 10 anos, 15 anos, e aí nós abraçamos com essas dores e vamos criando os padrões, realmente padrões, pedras que nós jogamos dentro desse rio e o rio não vai fluindo, não vai fluindo. E aí nós começamos a questionar, cara, por que que a minha vida ela não está fluindo? Porque eu ainda estou abraçando esses padrões, estou abraçando essas pedras. Se eu abraço essas pedras, os padrões antigos não permitem que o rio venha a fluir. E sabe o que é interessante? Ninguém botou essas pedras aí. Somos nós que botamos as pedras. Como eu disse, as pessoas podem dizer quem nós somos, mas quem vai trazer para dentro da minha estrutura, da minha identidade, sou eu. É você quem define o que as pessoas estão dizendo sobre você. Mas eu tenho dificuldade, igual que lidar com aquilo que eu ouço.
Essa é a proposta do alvo. Construir uma identidade, construir uma maturidade para que você possa saber ouvir e como lidar com essas questões internas. É isso mesmo. Eu Uma acho coisa interessante básica, porque uma essa é a coisa sua, básica, essa é a Cano, formação. não tem como você fugir de mesas, não querer ouvir algumas coisas que vai te constranger. Não tem como, não tem como. A todo momento, nós estamos em ambientes que seremos constrangidos. E não é ser constrangida, é o que nós fazemos com esse constrangimento. É aqui que é o gargalo do negócio. Por isso que nós precisamos quebrar alguns padrões que foram construídos, estão sendo construídos, para que nós possamos viver realmente aquilo que Deus tem liberado para que nós possamos viver. É. Entende? É acessar as crenças internas que muitos de nós temos. Talvez muitos de vocês tenham crenças internas que são muito bem estruturadas, Exato. sabe? Aquelas crenças que são tão bem formadas que, que eu não quero que sejam acessadas, porque elas ganharam teor de maturidade, sabe? Uhum. Crenças como eu não sou o suficiente para isso. Eu não estou falando sobre suficiência de capacidade. Às vezes te é entregue na mão um projeto, você tem capacidade, você tem sabedoria, você tem know-how e inteligência, mas vem dentro de você a primeira frase: eu acho que eu não sou o suficiente para isso, não. São crenças internas limitantes acerca daquilo que foi desenhado para a sua história, que se foi permitido. São desenhos de padrões. Sabe que é uma frase que eu ouvi hoje num discipulado que eu tive, conversando com uma pessoa, e aí eu sentei com ela. E aí eu estava discipulando ela e eu ouvi essa frase. Cara, mas isso não dá certo para mim. Cara, isso é uma crença interna que limita aquilo que você vive. E não dá certo para você. Não, mas é porque é para o outro. Não, mas por que que não dá certo? É porque a gente começa a constituir, através das crenças limitantes, as crenças internas dentro de nós, é que nós vamos começar a viver de acordo com o que nós acreditamos e não com a verdade que nós temos que viver. Vivemos com o que acreditamos ser, mas não vivemos com o que é a verdade. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Romanos 8, 5 vai falar assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, tudo que está dentro de nós, da sua mente, dentro de você, são constituições de crenças internas que precisam ser provocadas para serem curadas e destruídas de dentro de você. Se você não acessar as crises internas geradas pelas crenças, cara, não existe cura. Eu tinha uma crença, por exemplo, trazendo para mim, contar para vocês que isso aqui é a aula é assim, a gente abre coisa. Mas eu tinha uma crise, eu não sou bom o suficiente para o altar. Eu não sei pregar, eu não sei dar aula. Porque foi constituído em mim sempre a seguinte frase: cara, você não é ninguém, você não sabe, você não sabe, você sabe. De repente eu comecei a testar e provocar as crises, as crenças internas. Cara, eu comecei a acessar um lugar que eu nunca imaginei que eu poderia ser curado. Eu comecei a pegar todos esses pensamentos que vinham na minha mente e fazê-los cativos. O que é fazer cativo algo? É fazer preso, é aprisionar. Prisão. Cativeiro é o quê? É lugar sem liberdade. Eu tenho que pegar o meu pensamento e não posso dar liberdade a ele em obediência a Deus. Eu pego meus pensamentos, as minhas crenças internas, aprisiono e entrego a Deus. Se eu entrego a Deus em obediência a Cristo, cara, eu saio desse lugar.
E aí eu vencendo as crenças internas, Walter, eu vou chegar na seguinte, eu vou chegar num terceiro aspecto da formação de um padrão, que é a repetição. Eu preciso vencer as repetições da nossa vida. Quais são as repetições que a gente está fazendo e tem que abandonar, cara? Olha o que que Salomão vai dizer, e aí eu passo a palavra para o Walter, cara, esse versículo me deixa em silêncio. Provérbios 26, versículo 11: como o cão voltando ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua própria estultícia. Pega essa aí, Walter. Não, repete de novo aí, por favor. Como o cão, Provérbios capítulo 26, versículo 11: como o cão volta ao seu próprio vômito, ciclo repetido, autossabotagem, eu continuo fazendo. Sabe o que que acontece? Pequei, não peco mais, não quero mais, eu volto para o pecado, como o cão voltando para o seu próprio vômito. Assim é o insensato voltando para sua estultícia. Repetição de ciclo. Repetição de ciclo. Repetição de ciclo. Eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo. Eu pratico a mesma coisa, eu não passo, eu não paro, eu não paro, eu não paro. Hoje eu tô bem, amanhã eu vou viver de novo. Eu volto, eu tô ali, repetindo, repetição, 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 repetição. O problema é até quando a gente vai viver a repetição, né? Exatamente. É, é, é engraçado porque por que que nós estamos insistindo em ser o nosso próprio carrasco? Porque a nossa mente, né, ela acaba sendo movida, ela vai sendo movida de muita adrenalina de caos. Puro caos, puro caos, puro caos. Agora, se os problemas, vou, vou trazer assim, né? Se nós hoje conseguíssemos eliminar aquilo que nos confronta internamente, a sensação que dá é que amanhã eu não sei mais o que fazer. Então, existem alguns problemas, né? O pessoal que tá nos ouvindo aqui, que nós preferimos que eles existam, sabemos que é um caos, sabemos que é uma constância, e se eu tirar esses problemas, eu vou ficar ocioso e parece que eu perco a minha identidade. E talvez não tenhamos a atenção das pessoas como sempre eu tenho, diante da minha dor. É tipo pegar um troféu, colocar na mesa, e é impressionante, porque quando nós vivemos repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões, nós conseguimos encontrar pessoas que fazem o mesmo. E logo nós formamos uma mesa aonde todo mundo fica lambendo as feridas. E quando eu vou dizer isso, porque nas palestras que eu dou, e até mesmo nos processos terapêuticos, ou nos tempos de mesa que eu faço, e quando você provoca a pessoa a não viver mais essa adrenalina, desse caos, a pergunta que ela faz internamente é: tá, mas se eu sair desse lugar de dor, de tormento, de aflição, essa repetição, talvez eu não tenha mais essa mesa onde eu sento com algumas pessoas que eu levo, que eu fico lambendo minhas dores. E que mesa que eu vou sentar? É nitidamente uma perda tão forte da identidade que a pessoa ainda tem medo de viver o novo. E aí que entra uma coisa muito louca, né? Uma vez que nós damos acesso ao Espírito Santo em todas as nossas dores da alma que nós carregamos, porque até então nós vivemos o momento com Ele, mas não vivemos o relacionamento com Ele. Há uma diferença enorme em viver um momento e ver um relacionamento. O momento é quando eu vou para a igreja, sinto aquela euforia, aquela alegria, sinto aquela vibração boa na minha alma, para alguns, né, que às vezes falam, sinto alguns arrepios, e ali a minha conexão voltou. E quando vira a esquina ali da igreja, volta a tristeza, volta a angústia, volta a amargura, volta o ressentimento, a mágoa, volta as dores. E a sensação que dá é que eu tenho que viver dentro da igreja, porque dentro da igreja a minha dor ela não é tão forte como
viver dentro de casa ou nos ambientes corporativos ou com a minha família, ou seja lá onde for. E sabe o que é interessante? Por que que eu falo que o relacionamento com o Espírito Santo? Porque quando eu vivo um relacionamento com ele, eu dou acesso a ele, algumas caixinhas da minha alma, para que ele me leve a um lugar de regeneração e eu posso ser regenerado, eu posso ser renovado, como o apóstolo Paulo escreveu a carta a Tito 3:5, para que nós possamos viver a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender quem nós somos, as feridas que nós carregamos, o quanto nós não queremos abrir mão disso, o quanto nós temos medo de perder as mesas que hoje nós sentamos para ficar lambendo as nossas feridas, e ao mesmo tempo nos preocupamos se acabar essa dor, se eu começar a lidar com essa dor, quais são as mesas que eu sentarei? E se eu der acesso ao Espírito Santo, então ele vai limpar tudo isso, e o que eu falarei nas mesas que eu sento hoje? Aí nós começamos a viver o novo que está definido para cada um de nós aqui. E aí nós saberemos como fluir nessas mesas e trazer essas pessoas para o lugar que você começará a viver uma nova identidade, uma nova mentalidade e os padrões eles sendo quebrados. Walter, eu vou esquecer a minha história? Não, mas o sentimento que você carrega sobre ela, com certeza, isso vai sendo diminuído. E se você der acesso ao Espírito Santo, isso vai sendo eliminado. A história nada mais servirá para que você entenda que um dia eu vivi isso. E essa dor nada mais é daquilo que eu carrego como propósito do Senhor nessa terra. Então, é importante nós entendermos que para a construção, para a formação dessa identidade que nós temos, nós precisamos lidar com aquilo que sempre nos afligiu, para viver um novo tempo e sair dessas repetidas ou desses comportamentos repetitivos e viver um novo ciclo. Interessante, né, Canato? E é interessante porque, olha só, talvez aí para mim venha o grande ápice dessa aula. 2 Pedro, capítulo 2 versículo 22 vai repetir a primeira frase que eu falei, né? Como arquétipo, né? O adágio verdadeiro vai dizer: o cão voltou ao seu próprio vômito. Aí ele diz: e a porcada lavada, ou seja, ainda que lavada, ela volta a revolver-se no lamaçal. O grande ponto é quando eu não sou transformado de fato, mas eu só passo por uma lavagem onde eu não vou trabalhar a essência, não vou trabalhar quem eu sou por dentro, quem eu sou realmente constituído. Se eu não trabalho a constituição, a construção interna, eu não consigo ser transformado para a mudança. Qual que é o grande Uhum. problema, o grande fator? É que eu estou permitindo estar nesse lugar, esse lugar cômodo, esse lugar confortável, esse lugar do arrepender-se, mas não do transformar. O grande ponto é que eu preciso viver o transformar, a transformação. É quando eu pego, e aí é o grande ponto para eu não voltar depois de lavado, depois de ser confrontado, é que eu preciso parar de ser controlado por padrões. O grande problema é que padrões a gente não percebe, porque ele parece normal, tá normal, tá tudo bem. É o que nós chamamos de é o meu jeito, é a minha personalidade, eu sou assim mesmo. Quantas vezes você já não falou isso? Levanta a mãozinha se você já falou uma dessas três frases. É meu jeito, é minha personalidade ou eu sou assim mesmo? Quantas aqui já não falaram isso? Quantas vezes você já não falou isso? Quantas vezes no meio de um problema você não soltou? Ah, mas é a minha personalidade. Não, mas tá chorando, por quê? Minha personalidade, por isso que eu choro. É o meu jeito, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de agir. Deixa eu dizer uma coisa pra você, com todo o coração, com muito carinho, com muito amor, mas com muita ousadia. Não é. Não é o seu jeitinho. Não é a sua personalidade. Você não é assim, tá? Você não é assim. Eu sei que tá todo mundo de microfone fechado, é assim mesmo, mas eu quero que você fale assim, ó, eu não sou assim. Eu não sou assim. Você tem que verbalizar, você tem que falar. Você tem que botar esse tempo pra fora. Ah, gritar.
Eu não sou assim. Às vezes a gente tem que gritar, tem que ficar de maluco, tem que dar uma de doido. Se a gente não der de doido, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Sabe? É dar um tapa na mesa e falar assim: eu não sou desse jeito, eu não sou assim. Isso é uma programação que me fizeram e está na hora de desprogramar a mente. Está na hora de quebrar a mente. Está na hora de pegar tudo isso que o Walter trouxe, que eu estou trazendo para nós e quebrar essa centralidade da nossa vida. Não é que você está travado, é que você está só repetindo ciclos que precisam parar. É ciclo que não há, não é, é ciclo atrás de ciclo, é ciclo atrás de ciclo. Ei, chega! Não dá mais. Precisamos quebrar os padrões. Como que a gente quebra padrão aqui? Cara, a primeira coisa é a consciência. Uma das coisas que o Walter um dia a gente conversava sobre um tema específico por telefone, acho que foi uma das vezes que a gente ficou mais de uma hora numa ligação. E eu falei com ele, eu falei, cara, como é que quebra isso? Primeira coisa é consciência. Se eu não tenho consciência, eu não consigo enxergar. Qual que é a grande ênfase de uma terapia? É consciência. Você quer trazer o cara para consciência. Você provoca ele dando um dedão na cara, igual eu tô fazendo com você assim, ó, aqui, ó. Ó, ó. Ei, é consciência. Se eu não te trago consciência, se você não tem consciência, você não consegue romper padrões. Vocês estão entendendo isso? Tá entendendo aí, igual? Tá pegando isso aí, meu amigo? Consciência, Sim, cara. É literalmente olhar onde a minha vida está hoje. Onde a minha vida está hoje. Eu sempre me chego no mesmo lugar. Cara, você tem que ter consciência que você tem que sair desse lugar. Você tem que ter consciência que você precisa parar com esse lugar. Talvez você tenha que ter consciência de que esse lugar já não é mais seu. Sabe o que que o salmista vai dizer? Vamos falar de Bíblia um pouquinho então? Vamos olhar para a Bíblia. O salmista vai dizer lá no Salmo 139, versículos 23 e 24, ele vai falar assim: sonda-me, ó Deus. Ou seja, traga consciência. Traga consciência. Eu preciso ter consciência. Sonda-me, ó Deus, consciência. Se eu não tenho consciência, eu não tenho mudança. Se eu não tenho consciência, eu não tenho transformação. Se eu não tenho consciência, eu não tenho liberdade. Se eu não tenho consciência, eu não saio de onde eu estou para onde eu preciso chegar. Se eu não tenho consciência, eu não quebro padrões. Eu me permito no mesmo padrão toda hora. Eu me permito no mesmo lugar toda hora. Então eu preciso ter consciência. O que que nós estamos trazendo para você aqui, cara? Consciência. Consciência que talvez a tua vida não está travada porque tem problemas. Está travada porque você está repetindo o padrão. Cara, essa aula é para trazer consciência. Parar os ciclos é trazer consciência. É dar um basta, é pôr um ponto final, dar uma crise, dar um grito. Olhar pro espelho e falar assim: chega, maluco, pelo amor de Deus, não aguento mais essa repetição. É olhar no espelho e falar assim: ô, cabeçudo, cabeçuda, para! É consciência, sabe? É ter consciência, é sair da caixinha da perfeição, sair do perfeitinho e, ó, agredir a tua crença, agredir a tua autossabotagem, agredir as fugas que você tem enfrentado. Consciência. Para com isso. É botar um basta nesse lugar. Sem basta, a gente não tem consciência. Então, se o primeiro aspecto é a consciência, igual, se você quiser falar, fala, meu amigo, que eu tô aqui para que eu vou embora, eu vou não, não, desenvolver e eu pode bato falar, para só dentro. é isso que a gente está falando aqui, porque eu lembro de uma frase aqui do Aaron Beck, que é um grande psiquiatra americano, né?
E ele fala que o que você pensa literalmente influencia diretamente o que você sente e como você age. O que que é interessante quando esse grande psiquiatra americano fala que aquilo que nós estamos processando vai definindo muitas das vezes a forma como nós estamos caminhando. Então, eu não sirvo para nada, eu não tenho potencial, eu sou isso, eu sou aquilo. Realmente é o que você pensa e influencia diretamente como você reage. Então, nós precisamos realmente construir. Eu costumo dizer, Canuto, eu sempre vou partir dessa linha, né? Dessa linha. Eu sempre falo muito isso nas mesas, né? Com diversos tipos de pessoas. Se nós construirmos a base, o que que seria essa base? Eu lembro que eu estava no podcast há mais ou menos 15 dias, dando uma entrevista para o Dr. Rafael Oliveira, e ele me fez uma pergunta interessante no final do podcast. Ele falou assim: Walter, qual é o segredo para as pessoas começarem a lidar com os seus conflitos internos? Para as pessoas começarem a lidar com a sua linha de pensamento, com a sua briga interna, aquilo que influencia diretamente a forma como você reage. Cara, não existe um segredo, existe a formação de uma base. Quando você começa a entender quem você é, como que você constrói essa base de quem você é, como que você deve reagir diante de algumas situações, o treino que você precisa fazer de uma forma comportamental, como lidar com algumas questões internas, aí você começa a trazer para dentro de si um novo conhecido e aonde o velho conhecido começa a perder força. Então nós precisamos aqui não é de uma fórmula que vai sanar os seus problemas. Nós precisamos construir uma base que vai trazer um novo conhecido. E é esse o lugar que nós precisamos entrar para viver uma transformação da nossa mentalidade, que podemos chamar de uma metanoia ou mindset. É sobre isso, Canuto. E É é como descer interessante porque a os gente porões consegue. da alma e quebrar todos os Exato. padrões de uma vez por todas. E existe algo muito importante nessa transição que se chama responsabilidade. A responsabilidade ela é sem culpa, mas com a verdade. Eu tenho responsabilidade. Sabe o que que você tem que parar de fazer? Para aquilo que está vivendo, talvez as suas memórias, seus traumas e tudo, a gente tem que parar de falar se foi por causa deles e começar a dizer eu estou mantendo isso porque eu quero. Meu irmão, quem te feriu já nem lembra que você existe, talvez. Sabe o que é mais louco? Talvez quem te feriu já até faleceu. E a dor continua dentro de você. Não é porque ele fez, mas é porque você está mantendo dentro de você. E o grande ponto, e aí eu vou abrir para perguntas, e eu quero que vocês perguntem se vocês quiserem. Levanta a mãozinha quem quiser fazer pergunta. É quando eu vou precisar chegar no ápice. Qual que é o ápice dessa transformação, dessa quebra de padrão? É dois ambientes. O primeiro é a interrupção, o segundo é a reprogramação. O problema é que a gente quer ser reprogramado sem interromper. Aí eu entro em outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo, outro ciclo. Então eu preciso interromper, ou seja, eu preciso parar. Quer fugir? Vai ficar. A conversa tá difícil? Vou embora. Não, 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 vou ficar. Você tá entendendo? Começou a te confrontar. Engole. Fica caladinho. Vem na garganta a resposta. Bota pra dentro de volta. Começou a produzir, ficou difícil, vou desistir. Não, 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 vou continuar, mas eu não sei. Não, eu continuo até o final. Se não quebrar o padrão, interrompendo as desculpas, vai continuar do mesmo jeito. Sabe quando você vence e como você vence interrompendo todas essas crenças, essas fugas, esses padrões? Fazendo sem vontade. Você só vence praticando mesmo sem vontade. Não é sobre ter vontade, é sobre fazer. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: adulto resolve, criança reclama. Acho que não tem nenhuma criança aqui. Eu lembro o dia que eu estava com um discípulo meu e ele me deu uma boa desculpa. Cara, não vou poder ir por causa disso, disso, disso. Eu olhei para a cadeira e falei assim: tá tudo certo.
Vou te dizer só essa frase: adulto resolve, criança reclama. Ele resolveu em 5 minutos e estava comigo de volta. Porque, cara, a gente tem desculpa para tudo. Porque a nossa mente precisa andar no conforto. Não vou gastar força, não vou gastar intensidade, não vou gastar tempo. A nossa mente precisa estar no conforto. Se eu tiro a minha mentalidade do conforto, ou seja, eu vou interromper o que lhe é confortável, eu vou conseguir reprogramar a minha vida. Eu reprogramo os meus padrões. Eu vou reprogramar. Olha que interessante isso. A gente reprograma. Reprogramação é o que está em Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, que é bom, que é agradável, que é perfeito, que é justo, que é dadadadá, nisso pensai. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto. Paulo vai dizer aos romanos o quê? E transformai-vos pela renovação da vossa renovação, reprogramação da vossa mente. Cara, se não for assim, não vai. Se não for nesse lugar, não acessa. Se não for nesse lugar, não avança. Mas como que eu acesso isso, Paulo? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai, pois, o homem a si mesmo. Ageu, capítulo 1, versículo 5. Considerai o vosso passado, ou seja, só considere, olha para trás e considerar a história, mas não permaneça nela. Qual que é o problema do repetição do ciclo? Eu estou permanecendo nela. Quantos estão entendendo aqui essa aula de hoje? Dá um aceno aí com a mão. Se você não tá com a câmera ligada, aperta o botãozinho, tem uma mãozinha aí, ó. Tipo assim, ó, eu tô entendendo. Ou escreve no chat, eu tô pegando. Peguei. Peguei essa aula de hoje. Peguei, ó. Peguei. Vocês estão entendendo isso, gente? Chega. É literalmente gritar pra você mesmo, ô cabeçudo! Chega de padrão repetido, meu Deus do céu. Vamos criar uma coisa nova aí? Mais do mesmo? Acordar amanhã de novo do mesmo jeito? Sério mesmo, vale a pena? Acordar amanhã dizendo assim, ah, acordei, mesma coisa, mesmo dia, mesma vida. Vale a pena mesmo? Tem certeza? Quem quer O fazer Cano, pergunta aí? Fala aí, antes, Walter. Quem quiser fazer pergunta, acena com a mãozinha depois que o Walter falar e vocês entram. é uma coisa interessante, né? Estou me lembrando aqui de um grande historiador, uma pessoa assim muito importante, né? Daniel Kahneman, é um grande psicólogo americano, né? E ganhador do Prêmio Nobel da Economia. Ele fala uma coisa assim que é muito forte, né? Que ele fala que a maioria das pessoas elas praticamente vivem dominadas pelo automático. Já teve aquela sensação de pegar o seu carro e sem você perceber, você chegou no lugar? Porque a maioria de nós já somos dominados pelo pensamento automático. É isso que ele fala, né? Daniel Kahneman, ele fala o seguinte: nós somos dominados por pensamentos automáticos. Então, nós achamos que escolhemos conscientemente, mas na realidade, as decisões já estão sendo dirigidas por padrões emocionais antigos. Essa semana, meu cunhado falou assim para mim, né, o Wilk, falou, cara, eu estava indo para academia e veio parar aqui na minha casa. Meu pensamento foi automático. Me levou para um lugar que eu nem queria ir, mas nem eu sabia mais o que estava fazendo. Então, nós somos muito condicionados quando estamos no alto pico de estresse. Os pensamentos automáticos, eles assumem o controle. E aí, nós achamos que conscientemente estamos tomando decisões. Mas essas decisões já estão dirigidas por padrões emocionais antigos. A nossa mente é uma coisa assim muito louca. Muito louca. Então, o que nós precisamos não são frases de efeitos, não são segredos, não, nós precisamos construir uma base, entender como nós funcionamos para começarmos a lidar com aquilo que já é automático dentro de nós. Essa vai ser uma das maiores guerras e essa é a proposta que nós temos para levar você nesse lugar. Eu tenho 19 anos
Eu estou nessa área de comportamento, sou formado há 19 anos, e são 19 anos trabalhando com treinamento, diversos tipos de treinamento, diversos tipos de hierarquia que eu já treinei, diversas pessoas que eu já caminhei na mesa, muita gente já atendi no meu consultório presencial, online, e eu posso dizer, a melhor coisa que existe é a construção da base, saber quem nós somos, saber como lidar com as pessoas e saber lidar com aquilo que nós estamos ouvindo. Então nós começamos a ressurgir e brigar com esses comportamentos, ou melhor, com esses pensamentos automáticos, essas emoções antigas, esses padrões antigos. E aí nós começaremos a funcionar de uma forma mais plena, com mais objetivo. Com vocês aí, galera, pode fazer pergunta. Isso aí, quem quiser fazer pergunta aí, vai abrir duas perguntinhas aí, vai. Tem alguém para perguntar? Vai lá, Marlúcia, libera aí o microfone e pergunta. Se tiver alguém perguntando, acho que a Marlúcia não está conseguindo? Manda escrito, pode mandar escrito lá no chat se quiser que a gente pergunte. Se alguém mais quiser perguntar antes, pode perguntar também. Se não, a gente vai dar sequência aqui. Oi, consegui agora. Conseguiu, manda ver. Então, assim, dentro daquilo que vocês falaram, né, eu consegui entender algumas coisas, né, achei interessante. Mas assim, eu fico pensando como que vai acontecer esse processo, né? Porque tem algumas coisas que são assim muito profundas e arraigadas, né, em nós, assim. E cada um tem o seu particular, o seu mundo, as suas questões, digamos assim. É quando vocês falam assim, por exemplo, a gente tem que ver se eu entendi errado, se eu entendi, daí vocês me consertam. A gente tem que construir uma base ou uma plataforma para a gente estar andando por ela. Eu entendo assim, acredito que eu tenho que saber quem eu sou, né? Em Cristo Jesus, né? Que eu sou uma nova criatura e andar por essa plataforma e sempre trazer o meu pensamento cativo a Cristo, né? Porque eu fui criada por ele, e isso já me ajuda a estar neutralizando algumas coisas ruins e dificuldades que eu tenho na minha vida. Mas eu queria saber, assim, esse curso, esse acompanhamento, como que isso aconteceria, entendeu? Essa é uma Uhum, das... Não sei se eu conseguia me fazer entender, né? Porque eu até coloquei aqui algumas coisas que vocês falaram, e eu achei interessante, por exemplo, aí quando você fala também do padrão, né? Que o padrão que está destruindo a nossa vida, porque às vezes a gente mesmo se avaliando, a gente percebe que você está num ciclo que você tenta sair, mas quando você vê, você tá voltando numa repetição que você já uhum. identificou que tem que ser rompida para você até estar Sim, escalando outros níveis, acredito eu, até espiritualmente falando mesmo. Eu estou me referindo mais ao espiritual porque ultimamente eu tenho buscado mais essa questão espiritual, porque tem falado muito alto no meu respeito, assim, comigo, né? Mas o que eu uhum. queria entender, assim, como que isso vai acontecer? Assim, como vai ser esse É, acompanhamento nesse curso? assim, só para você ter uma Não sei se... noção, Ah, essa aula já foi boa. O negócio oi? aqui já foi pancada. Só para você ter uma ideia, né? Essa aula Sim, já foi provocativa e nós já levamos várias linhas de pensamento, certo? O que vai ser construído dentro do alvo? E aí vamos entrar então na questão do alvo em si. O alvo vão ser 12 semanas, são 12 semanas, onde você vai ter uma aula ao vivo, online, aqui pelo Zoom, por esse canal, onde você vai poder acessar ou eu, ou meu pai, ou o Walter. Um dos três vai estar ministrando, ou até os três vai estar junto dentro dessa aula, talvez. E a partir daí, você vai ter diagnóstico de comportamento,
diagnóstico de espiritualidade e diagnóstico de emoções. Nós vamos trazer diagnóstico, onde você vai responder um questionário, vai ser levado a pensar, e atividades semanais, com perguntas, com ações, com movimentos. Todas as semanas existirão ativações para você sair desse lugar. Qual que é a ideia? Nós te darmos o caminho. Nós estaremos nesse caminho te dando um trilho, onde você vai ter um caminho, onde você vai ter uma percepção que talvez você ainda não teve, porque aqui você está tendo 1 hora de aula. Lá você vai ter pelo menos, no mínimo, 20 horas de aula. São no mínimo 20 horas. É 1 hora ao vivo e mais 2 aulas gravadas por semana. É uma aula ao vivo, mais 2 aulas gravadas por semana. Além dos outros conteúdos que a galera tá botando aí como bonificação dentro do curso. Por exemplo, você vai ganhar um curso chamado Geração Livre. Provavelmente vai ganhar, a gente ainda está analisando, mas dependendo, a gente vai ganhar um curso chamado Domínio da Mente. Você está vendo? A Constituição, então, não é só sobre um curso. Isso é literalmente uma ativação. Isso é literalmente um processo, é um protocolo. Eu não gosto de chamar de curso, eu gosto de chamar de protocolo. Por quê? Porque você vai ter diagnóstico, vai ter confronto, vai ter ativação, e se você se posicionar, vai ter transformação. O que nós pudermos fazer, nós faremos. Aonde nós pudermos transbordar, nós transbordaremos. Agora, claro, isso daí não é um milagre. Nós não faremos um milagre. O que nós faremos é trazer um caminho. Caminho que eu já trilhei, caminho que o Walter já trilhou, caminho que o meu pai já trilhou. Se você olhar o know-how de cada um, é válido. E detalhe, além de 12 semanas, vocês vão ter 12 meses de acesso à plataforma. Então você pode voltar e revoltar, voltar e refazer, e refazer, e refazer, e refazer, até que você consiga vencer padrões. Trilho a gente vai te dar. Caminho a gente vai te dar. Passar por ele, aí é baseado em cada um. Se você olhar o valor disso, cara, é um valor acessível. E eu não falo sobre finança, não é sobre valor financeiro. Tá até aí já para você acessar, onde você vai ler melhor, vai constituir. O valor, você vai pagar uma mensalidade aí de 97 por mês. Dependendo da cidade, não dá nem uma pizza. Para você ter um acesso gigantesco. A gente está fechando essa turma agora, até segunda-feira fecha a turma. Segunda-feira é a primeira aula já, que nós vamos ministrar para o grupo fechado. Então, assim, é um acesso, é uma conexão, entendeu? Que você vai falar. Pode falar, Marluz. Vai que você consegue, vai dar certo. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar, que eu estou aqui para sanar as dúvidas nesse momento. Ah, como que eu vou investir nisso? Irmão, conversa com a responsável da área. É só mandar lá no WhatsApp lá, e ali a gente vai estar. Cara, o nosso desejo é que ninguém fique de fora. Nosso desejo é que você mergulhe nesse processo, nesse protocolo, nessa imersão, porque Minha mergulhando nisso a pergunta, gente a crê muito. pergunta seria se Sim, conseguir. Posso falar? Posso? pode. Ah, a pergunta é o seguinte, é porque eu queria saber se as aulas vão ser segunda-feira e à noite, porque eu faço um curso já na segunda-feira à noite. Aí, como que seria se isso fica gravado, para eu ouvir Todas as aulas depois? gravadas. Todas E as se, aulas gravadas. e se, por exemplo, assim, eu na segunda-feira não vou, porque eu já faço esse curso, são duração de 2 anos, então eu já tenho esse compromisso estabelecido. Aí, por exemplo, aí eu ouvi a aula, aí eu fiquei com uma dúvida, eu tenho como recorrer para vocês, entendeu? Fora Só desse mandar. horário. Ah, tá. Manda, tem o WhatsApp, aonde você. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão ter acesso por 12 semanas, pelo menos, conosco. Que legal. Vocês vão poder acessar, mandar o WhatsApp, mandou dúvida, a assessoria vai chamando, vai acionando a gente. Ó, aluno ficou com dúvida, aluno ficou com dúvida.
Entendeu? É acessar e conectar. Vocês vão estar liberados para Ok. acessar. Então, assim, não assisti, fiquei com dúvida, acessa, tá bom? Ok. Valeu, gente. Fechou? Canu, Ó, o link deixa eu tá só, aí. Fala, Canu, Walter. deixa eu só fazer um complemento aqui em cima da pergunta que foi feita anteriormente, né? Como, né, a pessoa trouxe algo interessante, né? Eu estou partindo mais para a questão espiritual, algumas questões internas. Deixa eu só colocar uma coisa interessante. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta de Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ali ele relata alguns comportamentos que nós precisamos, né, ser desenvolvidos pelo Espírito Santo. E aí é uma coisa interessante, porque nós queremos solucionar alguns problemas sem entender os nossos comportamentos. Então, uma vez que eu toco no mundo espiritual, que são as aulas que praticamente você e o pastor Paulo Canuto, que é perito nisso, nós vamos entender sobre essa questão espiritual, mas nós precisamos entender como nós funcionamos de forma comportamental. E a proposta do Alva é exatamente isso, principalmente tratando das minhas aulas, é que você se conheça de forma comportamental quem você é. Não só quem você é, mas como você funciona com sentimento, com emoção, com medo, com a raiva, com a alegria, com a tristeza. Como você tem lidado com algumas questões internas? Como que esses sentimentos, eles ficam enraizados dentro de nós? Como que o nosso mecanismo da mente funciona de uma forma tão veemente ao ponto de nos constranger todos os dias? Então, nós precisamos primeiro entender quem nós somos, para que nós possamos viver uma das maiores guerras da nossa mente. E o mundo espiritual sempre vai estar envolvido em tudo isso. Então, quando nós falamos sobre comportamento, sobre lidar com o nosso eu, como lidar com algumas questões internas, é realmente formar a base que ainda nós não temos para viver esse sobrenatural. E essa é a proposta quando nós falamos sobre alma, e que nós vamos, que no meu caso, né, eu vou trazer essa fundamentação como funciona emoção, sentimento, os nossos temperamentos, como lidar com isso, como lidar com pessoas, como entender, como, onde fica isso no nosso cérebro, como fica isso na nossa mente. Cara, como que eu toco essas questões, entendeu? É isso que nós vamos trazer. É um embasamento, Ok. é uma estrutura, é uma formação do eu. É isso aí. Beleza, gente? Qualquer coisa, chama a gente lá no WhatsApp, vocês têm acesso lá. Pode chamar, qualquer dúvida, qualquer necessidade. Ai, dificuldade para pagamento. Cara, a gente não tá pelo dinheiro, a gente tá pelo reino. Então, assim, pode chamar lá, chama a gente, conversa. A gente quer viver um mundo espiritual, mas se a gente não conhece quem nós somos, fica difícil a gente atravessar esse lugar. Tá bom? Estamos de acordo? Chama a gente lá. Não deixa de chamar, pelo menos para conversar. É isso que é importante. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Ah, eu não. Não. Só não acessa se você literalmente não quiser. Fala assim, eu não quero. Aí não precisa. Mas se você tem algum desejo, acessa. E vão para cima. Tá bom? Beleza. Deus abençoe vocês. Obrigado pela aula de hoje. E Obrigado. tamo junto. Já fiz a inscrição lá. Fez? Fiz. Vai ser Mandei bom hoje lá para você. demais. Você vai gostar, você vai Valeu. gostar. Depois você vai. Ó, e Gostei muito. detalhe, tá? Nós vamos fazer um diagnóstico de abertura e um diagnóstico de fechamento. Então vai ter um diagnóstico para saber como você está quando começou e você vai ver a sua evolução no final. Você vai saber Muito como bom. você está saindo desse processo. Como vai ser transformador. Tá E vai bom? começar segunda? Segunda-feira agora começa. Beleza. Vamos para cima, gente. A gente vai Vamos mandar pra mais cima. informações. Você que já faz parte da turma já. Vai entrar num grupo amanhã. Você que não é, mergulha para dentro, vai. Acredita. É isso Acredita que aí. vai ser bom demais. Pode investir que vai ser o reino transformador. Valeu? Um beijo Valeu. no coração de vocês. Deus os Tchau, pessoal. abençoe. É mais, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu!